Graça e paz, queridos. Amém? Diferente, né? Para vocês e para mim. Mas vamos estar cultuando ao nosso Deus da maneira que nos é permitida nesse momento, né? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 142. E nós vamos ler os versos 1 e 2. Esse é um salmo que eu tenho para mim como um salmo de cabeceira. E eu me lembro sempre dessa palavra de Davi, e nesse momento eu acho que ela é muito pertinente, então vamos ler. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, e à sua presença exponho a minha angústia. Nós estamos vivendo momentos de angústia, ansiedade, de medo. E Davi estava vivendo um momento assim. E o que ele fez foi colocar diante de Deus esse temor que ele sentia, essa angústia que ele sentia. E nós, como povo do Senhor, como povo de Deus, nós devemos colocar diante do Senhor as nossas queixas, as nossas angústias, aquilo que aflige os nossos corações. E nesse momento, nós vamos erguer um clamor. Daí, da sua casa, onde você está, com a sua família, você vai dedicar pelo menos 5 minutos. Nós vamos colocar na tela um relógio, 5 minutos, que nós vamos erguer as nossas vozes e clamar ao Senhor pelo seu socorro, pelo seu auxílio, pela sua ajuda. Não só por mim, por você, pelas nossas famílias, mas pela nossa comunidade aqui, a PIB Central de São Bernardo, e também pelos outros irmãos espalhados pelo mundo e pelo mundo como um geral, porque nós devemos amar as pessoas. E a melhor coisa que nós podemos fazer pelas pessoas nesse momento é orar por elas. Então ore pelos missionários que estão no campo, ore pelos moradores de rua que não têm abrigo, ore pelas pessoas que estão encarceradas, ore pelos italianos, pelos chineses, ore pela Europa como um todo. Ore, erga a sua voz e clame ao Senhor nesse momento.
aí, galera? Boa noite. Bem diferente, assim como o Samir disse, né? Se é diferente para ele, imagina diferente para mim, né? Sem os meus companheiros aqui ao redor. Mas é para um bem maior. Seguindo orientações e sendo prudente. Então, eu quero que nesse momento você esteja e sinta a presença do Senhor. Nós estamos em culto, um culto comunitário, diferente. Mas a igreja é isso, a igreja é corpo. Ela não precisa estar reunida num espaço único, mas ela precisa ter vários discípulos do Cristo, discípulos do Mestre, para estarem adorando ao nosso Deus. E refletindo essa semana sobre tudo que tem acontecido, eu encontrei o texto de Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu sei que é muito difícil, nesse momento, não estar ansioso, preocupado, mas é o momento de nós exercitarmos nesse momento, aí na sua casa, aí como igreja, diante do Senhor, colocando todas as ansiedades, todas as súplicas, diante de tudo aquilo que o Samir já falou, orando pelos familiares e por todos aqueles que ele citou. E, para fechar esse período, outro texto, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Isso é muito importante, meu irmão, que você possa levar a sério isso. E esse primeiro cântico que eu vou fazer é um cântico que alguns talvez conheçam. Um cântico muito lindo. Jorge Camargo gravou. Priscila Barreto gravou. E eu espero que você possa, aí onde está, onde você está, poder cantar conosco. A letra vai aparecer aí, você pode acompanhar cada trecho da canção. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante, nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Amém? Só Deus é o bastante, nada lhe falta. Nós temos o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que você possa crer. Lembra do desafio que eu fiz semana passada? Que você, durante a semana, adorasse ao Senhor, escolhesse um cântico e estivesse adorando ao Senhor, para que
tudo fizesse sentido nesse momento do culto comunitário, mesmo da maneira como está acontecendo, espero que você tenha exercitado isso. Essa pode ser mais uma canção que você pode ter no seu coração para adorar ao seu Deus, para adorar o nosso Deus. Amém? Vamos cantar agora Te Louvarei. Vai aparecer a letra e você vai poder acompanhar, hein? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, meu irmão.
espero que você possa ter adorado ao Senhor nesse primeiro momento. Teremos um próximo momento de louvor e adoração diante do nosso Deus. Amém? Amém, queridos. Bem, vamos para os nossos avisos, né? Eu queria dar algumas orientações a respeito desse culto online que nós estamos fazendo, né? Vai estar aparecendo aí embaixo no seu vídeo, né, a página da igreja no Facebook e também o nosso link aí do YouTube para você estar acompanhando junto com a gente. Nós estamos então na live no Face e no YouTube, certo? Gente, não é porque é um culto online que ele deixa de ser um culto ao Senhor. Então, toda a reverência que o nosso Deus merece deve ser prestada a Ele. Então, esse é um momento separado para Deus. Você deve desligar a TV da sua casa, você deve separar esse momento para estar cultuando ao Senhor, sem outras coisas para estar tirando a atenção. Sei que é difícil, né? Que o sofá é confortável, e de repente você está de chinelão aí na sua casa, mas vamos manter a reverência ao Senhor, estar dedicando esse tempo a Ele, mesmo nos nossos lares, porque eu espero que você esteja na sua casa, né? Essa é a recomendação. Vamos falar sobre o que está acontecendo, porque mesmo à distância, né, nós continuamos ativos. O nosso relógio de oração, ele aconteceu, né, o sábado, o dia todo, e terminou no domingo, agora pela manhã. Então, conseguimos ultrapassar as 24 horas do relógio de oração. Mas se você não se inscreveu no relógio de oração e ainda quer se inscrever, se inscreva, né? Entre em contato aí com o pastor André e faça a sua inscrição no relógio de oração, para que esse relógio dure ainda mais tempo, porque nós precisamos muito das orações. E ele vai acontecer novamente no próximo final de semana, começando no sábado às 6 horas da manhã e indo domingo até o horário em que nós conseguimos irmãos disponíveis para estar orando. Então, meus irmãos, quanto mais pessoas, mais tempo de oração, né? E nós precisamos realmente muito desse tempo de oração. Vamos falar sobre as nossas reuniões. Todas as reuniões aqui da igreja estão canceladas por tempo indeterminado. Então, os cultos de quinta, os cultos de domingo, os cultos das senhoras da MCM, todas as atividades da igreja estão suspensas até segunda ordem. Até quando? Não sabemos, meus irmãos. Nós esperamos por orientações do nosso governo e nós estamos sobre essas orientações. Então, quando tivermos novas orientações, voltaremos a entrar em contato. Por enquanto, tudo suspenso até uma segunda ordem. Certo? Tem um outro aviso importante, a questão da vacinação contra a gripe. Aí você vai me perguntar, Samir, mas essa vacina vale para o coronavírus? Não vale. Não serve. Mas é importante que você tome essa vacina? É muito importante que você se vacine. Então, o Ministério da Saúde vai começar a partir de amanhã, dia 23, a primeira fase da vacinação. E quem é o primeiro grupo que vai se vacinar? A primeira fase, que começa amanhã, será destinado aos idosos, pessoas com idade a partir dos 60. E profissionais da saúde seguindo orientação técnica. Não são todos os profissionais da saúde, só alguns. Mas então, se você tem acima de 60, a partir de 60, a vacinação começa nessa segunda, dia 23. Aonde vão estar sendo feitas as vacinas? Nos municípios aqui do ABC, a maioria dos prefeitos colocou as vacinações nas escolas, não nas UBSs. Por quê? Para que você, meu querido irmão, que tem mais de 60 anos,
não tenha contato com outras pessoas que talvez estejam contaminadas com o vírus do corona. Então, nós vamos estar disponibilizando depois na página da igreja os endereços das escolas, né, os nomes das escolas por bairro, onde essa vacinação vai estar sendo feita. Mas você pode procurar aí no site da prefeitura da sua cidade, São Bernardo, Santo André, São Caetano, seja onde o irmão more, que no site da prefeitura tem os nomes e os endereços das escolas que estão ministrando essas vacinas. Então é importante que você, né, acima dos 60, se vacine. Vai ser importante isso. Outra coisa, supermercado. Meu irmão, você que é idoso ou você que tem alguma restrição médica e está em quarentena na sua casa, se você precisar de ajuda para fazer supermercado, para ir à farmácia, entre em contato conosco. Temos alguns irmãos que se disponibilizaram para fazer esse trabalho. E existem outras ferramentas hoje possíveis de se fazer compra. Então, a maioria dos grandes supermercados hoje, ele tem o seu site ou o seu aplicativo, onde você pode fazer a compra e ele entrega na sua casa sem a necessidade de você estar enfrentando aquela aglomeração nos supermercados, né? E quanto mais tempo passarmos em nossas casas, nesse momento, será melhor, né? A reflexão de quinta, né, das quintas-feiras, a reflexão de oração, ela vai estar na nossa live do Facebook. Então, quinta-feira, às 20 horas, teremos a nossa reflexão, né, de oração. Então, esteja aí conosco na live do Face. E não dá para apresentar os irmãos que nos visitam, mas deixe o seu joinha aí, para a gente saber que você está aí, né? E para que a gente, de repente, depois conheça você. A gente está pensando em algumas coisas aí para identificar você e trazer você para perto aí, você que está virtualmente com a gente hoje. Ok, meus queridos? Então, são esses os nossos avisos. Nós vamos entrar no momento de dízimos e ofertas. Esse momento, ele continua sendo importante. A igreja continua precisando, né, dos dízimos e das ofertas. As contas continuam chegando e nós temos o socorro a alguns irmãos e também a questão dos nossos missionários que estão no campo e que mais do que nunca precisam, né, de nós. Aí você me diz, como é que eu vou fazer isso, Samir? A priori, meus queridos, nesse momento, por transferência bancária, praticamente todos os bancos hoje você consegue fazer isso por aplicativo ou no caixa eletrônico do seu banco. Então, se você tiver o aplicativo do seu banco aí no seu celular ou no computador, você pode fazer isso. Vai estar aparecendo aí embaixo do seu vídeo, né, ou a conta da igreja, os dados bancários da igreja para que você possa fazer o seu depósito ou a sua transferência. Então, faça isso. Se você não conseguir identificar através do seu banco se foi dízimo, se foi oferta voluntária, se foi para missões destinado a essa verba, essa transferência, esse dinheiro, você pode enviar um e-mail para a tesouraria aqui da igreja. O endereço do e-mail vai estar aparecendo aqui também, para dizer, olha, fiz essa transferência e tanto foi para dízimo, tanto foi para oferta, tanto foi para missões, para que os tesoureiros da nossa igreja possam identificar, né, a sua oferta, o seu dízimo, né, a sua oferta missionária, para que a gente possa, dentro do possível, continuar na normalidade, né, da nossa igreja. Então, nós vamos para um momento de louvor, e eu vou sugerir a você uma coisa. Não deixe esse momento para depois. Vamos fazer como se estivéssemos nós aqui reunidos. Você
durante esse louvor que o Marcelo vai estar cantando, você pode fazer a sua transferência ou o seu depósito. Não deixe para depois, porque a gente sabe como é isso, né? Aí depois eu esqueço, aí depois eu deixo para mais depois ainda. Então separe esse momento, como você separou esse momento para cultuar ao Senhor, separe esse momento agora para fazer o seu dízimo e a sua oferta. Amém, meu querido? Amém. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Aleluia. Continuando nesse momento de louvor e adoração, vou cantar uma música que vai ter que adaptar um pouquinho, porque não dá para fazer como fazemos aqui, né? Eu senti falta de vocês cantando aqui, hein? Noite e dia. Temos esperado no Senhor, nele está a nossa confiança.
Temos esperado no Senhor, nele está a nossa esperança. Ele nos conservará em paz. A nossa vida é dele, dele é nossa adoração. Ele nos conservará em paz. Só desejamos ele, ele é o nosso coração. A nossa alma deseja o Senhor, deseja o Senhor, noite e dia. A nossa alma descansa no Senhor, descansa no Senhor, no Senhor confia. Temos esperado no Senhor, nele está a nossa confiança. Temos esperado no Senhor, nele está a nossa esperança. Ele nos conservará em paz. A nossa vida é dele, ele é a nossa adoração. Ele nos conservará em paz. Só desejamos ele, ele é o nosso coração. A nossa alma deseja o Senhor, deseja o Senhor, noite e dia. A nossa alma descansa no Senhor, descansa no Senhor, no Senhor confia. Vocês cantando agora. Deseja. Cante aí na sua casa. Participe do culto, ele está acontecendo. Aí. No Senhor confia. Possa ter participado na sua casa, hein? Eu faço umas coisas de vez em quando que parece doideira, mas eu quero que você participe. Aqui é o culto do Senhor. Amém? Vamos cantar mais uma linda canção. Vamos cantar para sempre.
é para sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. O seu amor é para sempre, te dou louvor. O seu braço forte estendido está, o seu amor é para sempre, pela vida que renasceu. O seu amor é para sempre, te dou louvor, te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Do nascer ao pôr do sol, o seu amor é para sempre. Por sua graça vou continuar, o seu amor é para sempre, te dou louvor, te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre, para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre, te dou louvor, te dou louvor. Para sempre és bondoso, para sempre és fiel, para sempre és bom conosco, para sempre, para sempre és bondoso, para sempre és fiel, para sempre és conosco, para sempre. Aleluia. Para sempre Deus conosco, para sempre Deus fiel. Amém? Espero que tenha aproveitado. Espero que você tenha adorado ao nosso Deus com alegria. Ok? Agora vamos para um momento tão especial, o momento da palavra. Prepare seu coração, meu irmão. Nosso coração já está aqui preparado, adorando ao Senhor e agora esperando a palavra vinda do céu, através do nosso pastor. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos nos adaptando à nova realidade, com o coração ardente de desejo de estarmos juntos, de abraçar cada um de vocês, de dar beijo em vocês, e o Senhor há de preparar essa oportunidade, esse momento. Eu estava conversando com os meus irmãos aqui, antes de iniciar o culto, e pensando, puxa, ontem era para nós estarmos juntos, reunidos no Day Camp, como diz o Marcelão, que tem a pronúncia maravilhosa. Mas infelizmente não foi possível. Mas eu acredito que é Deus que está preparando essa nova oportunidade, e aquele dia, quando nós formos nos reunir naquela chácara para o Day Camp, vai ser muito especial. Vai fazer muito mais sentido na nossa unidade. É um tempo de reflexão, um tempo da gente
aprender a valorizar mais aquilo que tínhamos assim, a reveria, e que talvez não dávamos o devido valor, e que daqui a um tempo nós vamos poder usufruir disso de um jeito muito melhor, de um jeito muito maior. E enquanto isso, nós como famílias que somos, a família PIB Central, que estejamos bastante aí em oração, em intercessão pela casa do Pai, por tantas outras igrejas, pela nossa cidade, pelos idosos, pela família, pelos profissionais de saúde, por famílias que já estão enlutadas, lamentavelmente, por pessoas que estão internadas, enfim, que lembremos de todas essas pessoas e que eles estejam presentes na nossa oração. Que possamos buscar um tempo de intimidade com o Senhor. Não é um tempo para ficarmos desesperados, porque o nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é o Deus da eternidade. Então, que possamos pedir para o Senhor, diante das nossas angústias, diante das nossas tribulações, Deus, que a Tua paz, que excede todo entendimento, que essa paz possa preencher o meu coração, que essa paz possa ser uma verdade na minha vida. E eu tenho certeza que você vai conseguir usufruir dessa paz, porque essa paz está disponível a todos aqueles que são filhos do Altíssimo, filhos do Deus vivo, porque nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Vamos refletir na palavra dessa noite, e antes eu quero dar um pano de fundo sobre essa situação através de algumas vivências. Bom, o caráter de Deus, ele é imutável. Deus não muda. Nós falamos bastante isso, que Deus é o mesmo do passado, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo para todo e sempre. E quando nós vamos olhar para as Escrituras Sagradas, para certos relatos bíblicos, e ao nos depararmos com a pessoa de Cristo, nós podemos analisar como o nosso Senhor agiu em cada situação. E não só isso, nós também podemos e devemos buscar identificação com os personagens bíblicos. Por quê? Porque o nosso Senhor, Ele permanece o mesmo, Ele não muda. Nós vivemos em um tempo onde, infelizmente, cada um corre atrás dos seus próprios interesses. E talvez nessa pausa que estamos vivenciando, talvez essa pausa, e eu oro para isso, que mude bastante a nossa vivência, o nosso coração, a nossa disciplina comunitária. Cada dia que passa, o amor se esfria mais. E na igreja não é diferente, porque a igreja é extensão da sociedade, extensão de muitos lares. Infelizmente, isso é uma verdade também na igreja. Muitas vezes nós escutamos o povo de Deus dizendo que se sente só. Você consegue imaginar alguém em meio a uma multidão, uma igreja lotada, participando de atividades, e de repente a pessoa falar para você: eu estou sozinho. E às vezes, diante dessa solidão, a pessoa, talvez por vacilo, talvez por falta desse calor humano, talvez por conta da nossa própria humanidade, chega até a pensar que nem o Senhor está olhando para ele. Acha que Deus o abandonou, quando ele vive cercado e mergulhado, muitas vezes, em muitos problemas. Problemas, lutas, dificuldades, enfermidades, levam pessoas a pensar isso. Vamos meditar em uma mensagem sobre um relato de alguém que se sentia abandonado, à margem da sociedade. E para isso, eu convido você nesse momento a abrir aí na sua casa a sua Bíblia, em João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 até o versículo de número 9. Vai aparecer também na tela embaixo os versículos, mas se você puder abrir, para você se sentir que está na casa do Pai,
para você participar desse momento com muito mais realidade. Então que você faça assim. João 5, do 1 ao 9, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e sabendo que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Bom, no versículo 1 fala que estava ali, nesse momento, acontecendo uma festa. E, por ser festa do calendário litúrgico de Jerusalém, é muito claro nas Escrituras Sagradas 3 festas: a Páscoa, o Pentecostes ou a festa dos tabernáculos. Na Bíblia, é claro, 3 Páscoas no ministério de Jesus Cristo, o que indica que o seu ministério durou de 2 a 3 anos. Se essa festa foi outra Páscoa, pode-se dizer que o ministério de Jesus Cristo durou de 3 a 4 anos. Portanto, é muito relevante pensarmos sobre esse fato histórico também. O local que havia esse tanque, como diz o texto, próximo ao templo, na porta das ovelhas, é onde hoje há a igreja de Santana. E Betesda, essa palavra Betesda, o significado dela é casa de misericórdia, casa de misericórdia. Interessante pensarmos que na casa de misericórdia, Jesus agiu com misericórdia. E nessa mensagem nós vamos procurar enxergar, identificar os atributos de Deus. Nós vamos refletir nesse texto acerca de alguns atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, atributos que não podemos exercer em nossa humanidade, mas que podemos contar sim com o auxílio e com a intervenção desse Deus de graça e misericórdia. Primeiro a se pensar é o atributo da onipresença. Jesus olha por nós. No versículo 6, na parte A do versículo, diz assim: quando o viu deitado. Meus amados, Jesus olhou para o paralítico. Talvez no meio daquela multidão de muitos cegos, inválidos, mancos e tantas outras pessoas com as mais diversas limitações físicas, enfim, talvez um não olhasse mais para o outro. E Jesus parou e olhou para esse paralítico. Mas eu fico imaginando se o paralítico observou Jesus em meio à multidão. E como enxergou Jesus em meio à multidão? Por muitas vezes, quem está vivenciando um problema muito grande, ele se fecha para a vida. Talvez, se é que o paralítico viu Jesus Cristo se aproximando, ele olhou e calculou apenas como mais um concorrente para o toque de Deus. Puxa, está chegando mais um
para concorrer comigo e fazer com que eu tenha mais dificuldade para entrar nesse tanque. Se não bastasse a quantidade de pessoas que já tem aqui, quem é mais esse que se aproxima? Porque é assim muitas vezes quando uma pessoa está mergulhada em problemas e chega mais alguém lá para competir a atenção ou socorro diante daquele fato. Uma pergunta se faz necessária, e eu a faço para você e fiz primeiro para mim. Como você olha para os seus semelhantes? Como você olha para os seus semelhantes? Bom, Jesus está sempre olhando a sua vida. Não tem um momento da sua história, da sua vida, da sua vivência, que está longe do olhar do Senhor. Os seus problemas, as suas dificuldades, os seus medos, os seus anseios, Jesus está olhando por você. Ele está olhando você. Jesus está sempre olhando a sua vida. Não tem um momento da sua história, da sua existência, que foge do olhar terno e amoroso do nosso Senhor. Eu e você não estamos sozinhos. Podemos não vivenciar nesse momento os benefícios do ajuntamento. Um abraço, um olhar e até mesmo uma palavra de encorajamento bem pertinho, de quando nós dizemos para o nosso irmão que não estamos tão bem assim, e ele fala algo por nós, ele ora por nós, ele nos dá um abraço, nos dá aquela força, e isso eu sei que faz muita diferença. Mas mesmo distantes, no Senhor nós estamos juntos. Nós somos um no Senhor, e nessa unidade que ultrapassa um lugar físico, o Senhor está com cada um de nós. O Senhor está com o povo dele, o Senhor está junto ao corpo dele, que é a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo. A palavra nos diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Tenha convicção, tenha segurança nessa palavra de Jesus Cristo por você. Nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está limitado ao tempo, ao espaço. O segundo atributo que nós vamos refletir é a onisciência. Um Deus que sabe todas as coisas. Jesus sabe tudo de nós. Versículo 6 ainda, na parte B do versículo agora, e o versículo 7, diz assim: sabendo que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Meus amados, Jesus sabia tudo sobre esse paralítico, inclusive o tempo que ele estava ali, 38 anos. Jesus era conhecedor disso, desse fato. Porém, Jesus quis ouvir da boca do paralítico a sua lamentação. Jesus queria que ele mesmo falasse para ele aquilo que ele estava passando. Ouvir a história que ele contava para ele mesmo todos os dias, que justificava a permanência dele junto a esse tanque. Ou até mesmo a história que ele contava para ele mesmo, que ajudava a lamber as suas próprias feridas. Qual é a história que você conta para você mesmo, diante dos seus sofrimentos? Qual é a história que você conta para você mesmo? Porque tem histórias que contamos que justificam a nossa derrota. Parece que nos ajuda a conviver melhor com a gente mesmo. Mas é impressionante que quem fala, se ouve e fala a verdade. Tem hora que é cada absurdo que a gente conta para a gente mesmo, não é? Contudo, Jesus quer ouvir da sua boca. Não adianta nada você
falar, eu não vou falar isso que é besteira para Jesus, mas você sofrer com isso. Você tem que falar tudo para Jesus. O próprio Marcelo Chiarelli, quando foi começar a ministração do louvor, ele citou o texto, se eu não me engano, de Filipenses, que diz para não andar ansiosos por coisa alguma, mas para que tudo seja conhecido diante de Deus, pelas súplicas, pelas orações e com ações de graças. E interessante pensar que, como alguém que sabe de todas as coisas, e esse é o nosso Deus, tem paciência a ponto de ouvir toda essa nossa resenha. Ele sabe de tudo que a gente vai falar, e ainda assim, Ele quer ouvir de nós tudo aquilo que está presente no nosso coração. Eu imagino que é porque Ele sabe o quanto é bom falar, no poder de alívio em compartilhar o peso que estamos carregando. Uma pergunta para reflexão sobre esse personagem bíblico. 38 anos. Exemplo de persistência ou comodismo? 38 anos. Exemplo de persistência ou de comodismo? Jesus iniciou a fala com esse personagem perguntando: você quer ser curado? Pode parecer uma pergunta óbvia, mas era bem mais complexo do que parecia. O paralítico provavelmente tinha sua fonte de renda, talvez esmolas. Se fosse curado, nós não sabemos a idade desse paralítico. Talvez 38 anos era a idade dele, talvez não muito mais que isso, 39, 40 anos, não sabemos. E muito provavelmente, se ele fosse curado, ele perderia a sua fonte de renda. Então, uma pergunta como essa de Jesus, você quer ser curado? Ela é muito mais profunda do que parece. Porque parece, e eu já li esse texto, como se, Jesus, eu estou aqui nesse tanque fazendo o quê então, né? Você quer ser curado? Se fosse tão óbvio assim, eu imagino que Jesus não perguntasse. Mas foi uma pergunta que ela era muito mais profunda do que parece num primeiro momento. Se observar bem, a pergunta para ele é simples, direta. Você quer ser curado? E ao invés dele responder para Jesus essa pergunta simples e direta, com um sim ou com um não, ele procura justificar o que levaria ele a continuar junto a esse tanque. Jesus e a palavra nos indagam. E Ele só age na nossa vida se nós queremos. Nosso Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. O terceiro e último atributo a refletirmos nessa noite é sobre a onipotência desse Deus. Jesus tem compaixão e nos cura. Ele é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas. O versículo 8 e versículo 9 diz assim: então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Jesus, ele teve compaixão e misericórdia desse paralítico, pois em outras passagens, ele sempre curou pela fé. Ele perguntou em muitos momentos a outros personagens, você tem fé? Você tem fé que eu posso fazer isso? Você tem fé que isso pode acontecer? Porém, esse homem, ele não sabia quem era Jesus, e muito menos o que Jesus fez, o que Jesus fazia. Ele estava lá vivendo junto a esse tanque, 38 anos. Ele não sabia. E Jesus ainda assim não ficou limitado à falta de fé desse homem. Jesus é soberano. O nosso Deus é um Deus soberano. E com isso nós podemos entender, nós podemos refletir que nós não podemos traçar um modelo, um jeito, um método para o agir de Deus. Deus age como Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer.
Jesus pode ter compaixão daqueles que não o conhecem, mas a nós, a você, a minha vida, nós que o conhecemos, ele exige fé da nossa parte. Hebreus 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meus amados, nosso Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele tem todo o poder. Concluindo, eu e você, nós temos um presente. Um Deus que criou todas as coisas, mas que não se ausentou da sua criação. Ele participa junto ao seu povo, junto à sua criação, da vida cotidiana. Ele tem vida conosco. O nosso Deus, ele é chamado nas Escrituras Sagradas em outro momento por Emanuel, Deus conosco. Ele está com você e certamente não irá te desamparar, pois ele conhece o seu coração. Ele pode contemplá-lo com um milagre, mas também pode nos consolar. Ele também pode trazer consolação ao meu e ao seu coração. O nosso Deus, ele também pode sofrer conosco diante desse tempo, desse momento que nós estamos atravessando. De forma que as nossas vidas, elas sejam aperfeiçoadas com o caráter de Cristo, do qual nós somos chamados a sermos imitadores. O nosso Deus, ele é onipresente. O nosso Deus é onisciente. O nosso Deus é onipotente. Não pense nunca que você está sozinho. Mas o desafio que essa palavra nos traz é de olhar para a nossa volta e crer que Deus está de fato conosco. Olhar para o nosso problema, o problema que estamos acometidos, e crer que ali o Senhor está, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele tem o poder suficiente para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Tenha convicção de que Deus não perdeu o controle. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar nesse momento ao nosso Deus, respondendo para Ele pela palavra que acabamos de ouvir. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que essa palavra possa ter encontrado corações sedentos, que essa palavra possa ter sido, ó Deus, nesse momento, e ser por mais alguns dias, até o momento que receberemos uma nova porção da Tua palavra, alimento para a nossa alma, que nos traga vida, que nos traga fé, e que nos ajude, ó Deus, a vivenciarmos e refletirmos, e a sermos ministrados pela Tua presença, que o Senhor é conosco, que o Senhor está conosco, que o Senhor sofre conosco, mas que o Senhor tem o poder para transformar toda e qualquer situação. Que não venhamos colocar um limite ao agir do Senhor em nossas vidas, na nossa cidade e no nosso país. Que possamos, ó Deus, ser ministrados pela Tua presença, mas que possamos ter uma busca incessante pela Tua presença em oração. Orar, ó Deus, ser o povo do Senhor unido, reunido, em oração, em clamor, para que o Senhor, ó Pai, possa agir na nossa vida, na nossa história, na nossa cidade, na nossa igreja, no nosso país, no mundo. Pai, em nome de Jesus, que sejamos participantes do Teu agir na história. Pai, que lá no futuro, quando os nossos descendentes, pessoas
que virão adiante, que eles possam conhecer a nossa história e que possamos deixar um legado de fé, um legado de um povo que se uniu em oração, que se uniu para fazer a diferença e que fiquemos, ó Deus, marcados na história como uma história de fé, como uma história de vida, como uma história da Tua graça, da Tua redenção, do agir do Deus vivo nas nossas vidas, na nossa vivência. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que a paz que excede todo entendimento possa tomar a plenitude do nosso ser e que possamos, ó Deus, confiar no Deus da palavra, no Deus da história, no Deus da nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos nos enxergar nesse texto e que a Tua voz possa ecoar aos nossos corações e transformar novamente, mais uma vez, o nosso viver, a nossa limitação humana, que muitas vezes é tão pequena, e que o Senhor nos conclama a termos fé no Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos agradar a Ti, como foi o texto de Hebreus que lemos, que possamos ter fé de maneira a agradar o Teu coração. E sabemos que a fé não é uma virtude da nossa humanidade, mas a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A fé vem por buscar ao Senhor e depender do Senhor em tudo, por pedir ao Senhor para que acrescente fé. E diante da vida cotidiana, podemos fazer o uso dela. Cuida do Teu povo, Pai. Cuida da Tua igreja, em nome de Jesus. Meu querido, eu quero ainda dar oportunidade para você que possa, porventura, estar assistindo essa live, assistindo essa transmissão, e que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo. E embaixo desse vídeo, vai estar lá um formulário, um link de um formulário, e você vai poder preencher esse formulário acerca da tua decisão, e nós entraremos em contato com você o mais breve possível, para te ajudar nessa caminhada de fé. E se você ainda não se decidiu, entregando o seu coração para o senhorio de Jesus Cristo, agora é a hora. Não adie mais isso. Não adie. A palavra diz que é necessário confessarmos com os nossos lábios e crer com o nosso coração. E fazendo assim, o que a palavra nos assegura é que somos habitação do Espírito Santo de Deus. E aqueles que vão ao Senhor de maneira nenhuma Ele lançará fora. Pelo contrário, Ele foi preparar morada e um dia voltará para buscar o seu povo. E que você esteja presente quando acontecer essa caravana para a glória celestial. Se esse é o desejo do teu coração, se você já fez essa oração em outro momento, mas percebe que fez da boca para fora, faltou fé, faltou convicção, faça agora, assuma essa decisão, tenha esse compromisso com o nosso Deus e com a sua igreja. Diga assim baixinho, entre você e o Senhor que escuta a sua oração nesse momento: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me ensina a viver de maneira que agrade ao teu coração. Amém. Amém, meu querido. Essa é a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar
mais um louvor e depois encerraremos esse tempo de culto. Trocas o meu fardo por teu jugo leve e levas de mim toda inquietação. Levo meu cansaço e toda minha ira, me cobres com teu santo manto de mansidão. Trocas o meu fardo por seu jugo leve e levas de mim toda inquietação. Levo meu cansaço e toda minha ira, me cobres com teu santo manto de mansidão. Cura, Senhor, faz da minha vida a sua habitação. Muda, Senhor, os meus pensamentos e o meu coração. Cura, Senhor, com seu sangue puro lavas meu coração. Muda, Senhor, faz da minha vida a sua habitação. Oh, 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 oh. Trocas o meu fardo por seu jugo leve e levas de mim toda inquietação. Levo meu cansaço e toda minha ira, me cobres com teu santo manto de mansidão. Trocas o meu fardo por seu jugo leve e levas de mim toda inquietação. Levo meu cansaço e toda minha ira, me cobres com teu santo manto de mansidão. Cura, Senhor, faz a minha vida a sua habitação. Cura, Senhor, os meus pensamentos e o meu coração. Cura, Senhor, com seu sangue puro lavas meu coração. Muda, Senhor, faz a minha vida a sua habitação. Faz a minha vida a sua habitação. Faz a minha vida a sua habitação. Oh, oh, oh. Na, 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 na. Oh, oh, oh.
Amém, meus amados? Um tanto diferente, mas eu fui muito abençoado participando desse tempo. Eu espero que você também tenha sido abençoado, que você tenha sentido aí um pouquinho do calor do ajuntamento da PIB Central e que Deus possa abençoar grandemente você, sua vida, e que em tudo o nome dele seja sempre louvado, independente das situações. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que a sua semana ela não seja um relógio parado, mas que os dias passem depressa e o que mais rápido possível a gente possa novamente estar junto. Deus te abençoe.